Estamos aqui agora com a doutora, não é doutora, né? A Cristina, ela vai falar um pouquinho para nós sobre constelação familiar, uma terapia holística, não é isso, Cristina? Primeiro, bom dia, obrigada pela sua presença e por estar aqui esclarecendo o que é a constelação familiar, o que é a terapia holística. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Vou falar inicialmente sobre o que é a terapia holística. Hoje, muitos profissionais de saúde, a gente tem um aqui, né, importante, já reconhece a importância de um atendimento emocional, de um tratamento emocional, energético, além do físico. Então, nesse sentido, entra a terapia holística, que hoje já é reconhecido pelo SUS, são chamadas terapias complementares, terapias integrativas. E dentro dela nós temos o reiki, constelações familiares, florais, a homeopatia, que são, inclusive, hoje são oferecidas pelo SUS já em várias cidades, em vários estados do Brasil. Não sei se aqui em Caldas já tem, mas em Goiânia já tem, no SUS já tem vários locais que já oferecem essas terapias. E entre elas está a constelação familiar. Bom, a constelação familiar hoje já é bem difundida, bem conhecida, várias pessoas já conhecem, né? E ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger a partir de estudos em vivência com tribos indígenas. Ele viu que algumas coisas tinham soluções bem diferentes do nosso mundo ocidental. Por exemplo, numa tribo, ele era seminarista e vivia nas tribos, né, levando o conhecimento do nosso mundo para eles, e acabou que ele aprendeu o conhecimento, né, do que a gente considera como selvagens. Ele viu numa tribo que não existia a palavra justiça. Não existia? Não existia a palavra justiça. Isso uma tribo indígena? Uma tribo indígena, se não me engano, no Canadá. Ele viveu 16 anos em tribos lá na África, mas essa acho que foi no Canadá. E ele falou assim, e aí, então como que é, né, o que acontece se alguém de uma família mata uma pessoa de outra família? E responderam para ele, bom, aí a família da vítima adota o agressor. Dentro de um ritual próprio, né, da tribo, então a família da vítima adotava o agressor. E por quê? Como assim, né? A gente é levado pelo ódio, pela revolta, né? Aí ele explicou, falou, se existiu isso é porque antes, nos nossos ancestrais, já existia uma rixa familiar. Então a gente prefere acabar aqui do que levar isso adiante. Seria uma quebra. Vamos falar no geral, a gente poderia falar assim, aquele momento seria uma quebra dessa maldição. Isso, é uma quebra de um padrão, de uma maldição, de uma vingança, de algo que perturbava aquelas famílias. Seria o perdão. Mais ou menos o perdão, apesar que na constelação a gente não fala em perdão, porque o perdão, na verdade, ele vai muito além, né? O perdão é quando a gente olha para o outro e reconhece que não existe erro, que não existe culpa no outro. Então, é isso dentro da visão da constelação familiar. Mas ele fala na aceitação, aceitar o que está acontecendo, da forma como está acontecendo, para que mude daqui para frente. Então é como se quebrasse ali aquele ciclo de vinganças, de ódio, de matanças, para criar uma forma nova de viver, uma relação nova. Então a constelação é isso, é uma forma terapêutica, ela não é terapia, porque ele não tem o caráter de terapia, de atendimentos semanais. Então a gente faz uma constelação de um assunto, e é recomendável que em menos de 6 meses você não faça uma constelação do mesmo assunto. Na verdade, eu como consteladora, eu gosto de esperar até mais de 1 ano, a não ser que seja um outro assunto, você leva uma outra questão. E
naquela constelação são resolvidos conflitos que às vezes através de outras terapias você vai ver daí muitos anos. A terapia, ela é um autoconhecimento. Ela é uma situação, você se descobrindo. Isso. Por quê? Porque a gente vive, o que a gente vive, nós temos, hoje a ciência já concorda com isso, que apenas 4% nosso é consciente, 96% é inconsciente. Então, as coisas que acontecem, as nossas reações, elas são muito mais levadas pelo nosso inconsciente do que pelo consciente. E o nosso inconsciente a gente não sabe o que tem, né? Então, quando a gente trabalha numa constelação ou algumas outras terapias holísticas, o que há no inconsciente, o que pode estar causando conflito e sofrimento e até doença, ele vem, o essencial vem naquele momento da terapia. Da constelação, vamos dizer que não é uma terapia. Por que ela não é terapia? Porque ela não segue o padrão científico de um estudo de repetição. A ciência estuda repetições de fatos. E na constelação a gente não pode fazer isso, porque cada pessoa é um ponto de vista. E cada ponto de vista tem sua história. Então, cada pessoa, o essencial para cada pessoa é diferente. E esse essencial que é mostrado durante uma constelação. E dentro da constelação familiar tem que é a terapia holística. A constelação familiar, ela está dentro das terapias complementares que é reconhecida pelo SUS, certo? Então, ela é holística também porque vê a pessoa como um todo, mas ela não tem um caráter terapêutico porque ela não tem essa repetição semanal. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, ela é uma ferramenta terapêutica, sim. E dentro dela tem outras terapias? Não, dentro da terapia holística tem várias terapias. A constelação é uma delas. Holístico, o que significa holístico? É que vê o ser como um todo. Então, por exemplo, se eu olho para você, eu te vejo como físico, eu vou te ver como físico, o seu emocional, o seu mental, a sua história familiar. Tudo isso vai entrar durante um atendimento. Então, isso é a terapia holística, que vê o ser humano como um todo, certo? Isso é o holismo, né? Ver o ser humano como um todo. E a constelação é uma delas. Por exemplo, a terapia holística, a gente tem o reiki, tem a homeopatia, tem os florais, né? Dentro dos florais tem várias linhas florais. Essas opções, vamos dizer assim, vai de acordo com aquela pessoa que está ali procurando essa terapia, a constelação familiar. Aí você vai direcionar qual delas encaixa no perfil de quem está ali. Hoje, muitos médicos, por exemplo, eu trabalho em Goiânia, já tenho 20 anos, né, que eu sou terapeuta em Goiânia. E muitos médicos indicam a terapia para os seus clientes, né, como complementar a um trabalho médico. A terapia, ela não exclui e nem substitui o atendimento médico. Ela é um complemento. É uma ajuda. É uma ajuda, é um complemento. Então, porque é o reconhecimento, a própria pessoa se reconhecendo, se aceitando, lidando com um conflito, uma situação, aprendendo a lidar. Conflitos, aprendendo a lidar com o seu ser, porque cada pessoa é diferente. É diferente. Né? Então, a primeira coisa que a gente aprende e que a gente trabalha dentro da terapia é a pessoa se aceitar. Então, por exemplo, uma situação familiar, né? Quando a pessoa aceita que há um conflito familiar e que num conflito, o que é um conflito? São duas pessoas ou mais pessoas, cada uma querendo ter a certeza, né? Ter a razão, né? Então, eu estou certo, cada um quer estar certo. E quando você reconhece o outro, né? Que o outro muitas vezes até um reflexo seu, né? Então, o que há na minha vida, no meu exterior, pode ser um reflexo do meu interior, normalmente é assim. Então, quando eu reconheço isso, eu vou buscar. Aí eu começo a mudar o meu interior e a minha realidade começa a mudar também, inclusive auxiliando nas doenças físicas.
que traz uma melhor convivência, Isso. né? Você começa a olhar para a pessoa, como você falou, pode ser o seu reflexo está ali. Você ainda não entendeu que você passa isso para a pessoa. É essa continuidade que a terapia, a constelação familiar vai estar ajudando aí a ser resolvida, né, na questão da família. Justamente. Porque uma coisa também que acontece às vezes a gente pode observar que existem padrões, né, de repetição de comportamentos dentro de uma mesma família, né? Às vezes exatamente aquilo que eu não gostaria de fazer é aquilo que eu faço, no outro, né? É o que eu faço. Então, na constelação realmente trabalha tudo isso e você começa a ter... Acontece muitas mudanças, né, Cristina? Muitas mudanças. Né? Eu já tive experiência pessoal com constelação familiar, né? E realmente foi fantástico na minha vida, assim. E são mudanças rápidas, né? Não é uma coisa assim que demora muito tempo. E assim, a gente nem percebe, né? Percebe. Quando você vê a sua realidade, muda totalmente a maneira como você lida com as situações, com seus pais, com seus filhos, né? Padrões, assim, você vê. E parece que tudo vai pro lugar certo, sabe? Tudo vai se encaixar no lugar, na posição certa, né? Então, é bem interessante. Eu posso fazer uma pergunta para a Cristina? Claro, por favor. Eu queria te pedir para você falar como que funciona a constelação, como que ela acontece, né? Porque ela não é como uma terapia, realmente, mas como que acontece essa dinâmica? Eu vou falar um pouquinho antes sobre essa questão que você disse. O Bert Hellinger, né, que trouxe a constelação, que a partir de estudos de vivência, então ele percebeu que as famílias ou agrupamentos, que ele chama de sistema, então pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser a família, então onde tem algumas pessoas unidas e que elas obedecem a determinadas leis de lealdade entre si, isso aí forma um sistema. E dentro desse sistema tem 3 leis básicas, né, que ele chamou de ordens do amor. Então, uma delas, né, sobre isso aí, é a necessidade de pertencimento, a hierarquia, né, entre as pessoas e o equilíbrio entre dar e receber. Nessa questão, por exemplo, que a doutora falou, é o seguinte, muitas vezes não, sempre, a história familiar, ela fica guardadinha como se fosse uma rede entrelaçada mesmo, só que é invisível. Então, nessa rede tem a história de toda a família, certo? E muitas vezes alguém é excluído na família. Esse excluído não significa que ele é mandado embora só, não. Vamos dizer que lá atrás da família teve alguém que foi alcoólatra, ou um caso de que moralmente não aceita, uma prostituição, alguma coisa assim. Então aquela pessoa é esquecida, não se fala naquela pessoa. Então isso é considerado como se fosse uma exclusão. Qualquer julgamento que a gente tem a respeito de uma pessoa e que a gente fala assim, essa aqui saiu das leis dessa família, alguém para frente, né? Algum sucessor na família vai tomar aquele destino para quê? Para que isso. Ele vai tomar aquele destino daquela pessoa e ter uma experiência mais ou menos similar, para que aquela rede do sistema, aquela rede invisível, ela entre em equilíbrio novamente. Então a gente às vezes repete destino. Outra coisa, quando a gente julga os nossos pais, o que a gente julga nossos pais, a gente repete aqui. Eu costumo falar assim que todos nós temos uma história, né? Todos nós viemos, né? Estamos dando continuidade aí. Eu costumo falar assim, eu não quero repetir os erros, né? Que teve, vamos dizer, da minha mãe, da minha avó, e não quero que a minha filha, né? No popular que a gente fala, é uma quebra de maldição. E tudo isso, esse atendimento, essa constelação familiar ajuda a entender
Isso, ela traz o que é essencial a respeito disso, né? É um entendimento. Naquele momento é como se uma coisa que está amarradinha ali, se ela desfizesse, como se desfizesse um nó, você entendeu? E aí a pessoa tem liberdade para continuar. Agora, como que ela procede? A gente tem dois tipos, né? Duas formas desse procedimento. Tem em grupo e tem individual. Em grupo se reúne um grupo de pessoas e alguém leva uma questão, certo? Então você leva a sua questão e aí a pessoa vai escolher representantes para ela e para as pessoas. Mas esse envolvidas. grupo é a família? Não, são pessoas... Não pode, de preferência que não seja família. Nem se conhece. Né? São pessoas que nem se conhecem. De preferência que nem sabem da história. Amigos, por exemplo, não pode representar alguém. Então, aquelas pessoas que vão representar, elas entram ali e são tomadas pela história da pessoa, justamente por essa rede energética, essa rede invisível, né? Não tem nada a ver com religião, não tem nada, inclusive. Nada não é uma religião, nada né? místico, nada. Doutora Yasnaia, a senhora falou que já teve uma experiência. Conta para nós. Então, assim, foi individual, né? Já fiz terapia há muito tempo, né? A Olga, que é minha terapeuta, minha psicóloga, e a Olga trabalha muito com essa questão de constelação familiar. Então, de uma maneira, às vezes até eu nem sabia que estava constelando e estava constelando, né? E grandes coisas assim aconteceram na minha vida. Foi uma experiência, bem sendo uma experiência muito positiva. E eu acho que justamente uma das coisas interessantes na constelação familiar, na minha vida em particular, foi essa questão da hierarquia, né? Os pais, os filhos, cada um tem uma posição. E quando isso não é bem estabelecido, bem entendido, a gente vive processos de desequilíbrio, né? Então, assim, tem muita questão, assim, com os nossos pais, em que a gente às vezes toma o lugar deles, entendeu? Para cuidar ou para fazer coisas, e isso daí a gente acaba carregando coisas que não são nossas, né? E a constelação nos permite ver isso e, vamos dizer assim, realinhar isso daí. Reconhecer que eles são grandes e nós somos pequenos, né? Porque os pais e os filhos têm posições hierárquicas importantes, diferentes e que precisam ser respeitadas, e para o nosso próprio, para a nossa própria saúde, né? Então é muito interessante, não é nada místico, não é nada do ponto de vista religioso, não tem nada disso. É bom, né, esclarecer, porque me perguntaram. Não tem nada disso, na verdade, foi numa sessão de terapia mesmo, né? A gente estava falando sobre determinado assunto, né? Depois que o Duílio morreu, eu voltei a fazer terapia. Foi um momento muito importante para mim, me ajudou bastante, né? E a gente trabalhou muitas coisas, né? Entre elas, essas questões familiares, né? De lugar, né? De hierarquia. Isso daí foi bem interessante. Das 3 leis da ordem do amor. Olha, eu tô encantada porque eu não conhecia. E é muito gostoso, sabe? Olha, na minha experiência pessoal foi assim. Eu não percebia que às vezes eu tinha uma disputa de poder com a minha mãe. Entendeu? Então eu queria ser uma mãe totalmente diferente do que foi minha mãe. E fazendo isso, aconteceram desequilíbrios, entendeu? E quando isso veio à luz, né? E isso foi corrigido, ela é a mãe. E eu vou aprender com a minha mãe a ser mãe. Eu não vou disputar com a minha mãe, eu vou aprender com ela. Gente, isso daí foi uma coisa, assim, fantástica. A gente fala, assim, que quando você reconhece o seu lugar, né? Porque quem vem primeiro tem precedência, não significa que é mais importante. Mas quem vem primeiro tem precedência a quem vem depois. Então, é como se fosse justamente maior, né? Então, é até uma forma de respeito, né? É uma forma de respeito, você vê com hierarquia. Então ele coloca que a ordem é mais importante do que o amor, para que as famílias
para que a vida dos componentes da família flua, a ordem é mais importante do que o amor. Não adianta a gente amar profundamente uma pessoa e ficar saindo fora da ordem. O que é esse sair fora da ordem? Se eu olho para minha mãe e tenho dó dela, né, dó do destino dela, eu não aceito o destino dela, então eu estou interferindo nessa ordem. Porque ela que é dona do destino dela, eu não posso cuidar do destino de alguém que veio antes de mim. Quando eu olho e honro o destino de todos os meus antepassados, de todos os meus ancestrais, eu tomo a força deles e deixo com eles as dores deles, as dificuldades. E não fico carregando as dificuldades do outro, que é muito pesado para um filho carregar as dificuldades do pai e da mãe. E às vezes, né, claro que quando você está carregando as dificuldades do outro, o destino do outro, você não vive sua própria vida. Você entra num emaranhado e o seu lado, às vezes o lado profissional, de relacionamentos, a questão de saúde fica comprometida dentro desse emaranhamento. Você não consegue, você não está vivendo a sua vida. Você não está vivendo a sua vida. Não está permitindo viver a sua vida. E quando é aquela situação da pessoa, no cotidiano dela, no dia a dia, com a família, está sempre relembrando, sempre comparando. Já é um sinal. Já é um sinal que você está carregando algo, né? Quando você compara, você parece com o seu avô, você parece com a sua avó, né? Então você já está colocando, seja como se você estivesse marcando o destino de alguém, né? E essa palavra, né? Essa determinação na vida do outro, ela é forte. Ela é forte. Ela é forte. E aí a gente compromete, né, as questões da pessoa. E normalmente é assim, isso dentro das nossas famílias. Então a constelação vem com essa finalidade, né, de você colocar cada um no seu lugar. A outra forma, né, como a doutora falou, é a de bonecos, né? A gente usa figuras para substituir. Quando a gente vai fazer individual, a gente usa figuras. Normalmente a gente usa bonecos de Playmobil, aqueles bonequinhos de Playmobil, mas tem gente que faz constelação. Hoje no sul tem muita constelação com cavalos. É mesmo? Dizem que os animais são ótimos representantes. Eu conheci uma consteladora que usa plantas, ervas medicinais para constelar. Então hoje já tem várias formas, né, para trabalhar essa terapia. Eu acho que eu iria gostar das plantas. Identifico muito com as plantas. É uma terapia maravilhosa. Né? Pelo que eu falei assim, para mim, infelizmente é uma novidade, né, que eu já poderia estar sabendo, né? Vamos divulgar mais, vamos falar mais sobre, né, doutora Yasnaia? Porque realmente eu estou vendo que faz a diferença. Até mesmo porque eu cheguei até a Cristina através de uma amiga em comum, né? Que falou: Rose, aborda o assunto, é muito importante. Para mim, ajudou muito, fez a diferença. Já falei com outras pessoas que também já tiveram experiência, é fantástico. E eu não tinha o conhecimento, e eu estou aqui encantada. E quantas mulheres, né? A importância das mulheres, porque muitas de nós, a gente carrega o destino da mãe, da avó. Exatamente. Né? Porque quando quando a minha mãe estava no útero da minha avó, ela já tinha todos os óvulos, né? É verdade. E eu já estava lá no útero da minha avó, então eu já senti o que a minha avó sentiu. Olha que interessante. De alguma forma está guardado no nosso inconsciente, que é um mistério nosso inconsciente, né? Então, o que a nossa avó sentiu quando ela estava grávida da nossa mãe, ela já trouxe isso. E a gente já traz também. Então, dentro dessas terapias que trabalham mais esse lado inconsciente, que a gente chama fenomenológico, né? Então, é fenomenológico porque acontece ali na hora. E quem já participou de uma constelação em grupo, vê que quando você escolhe um representante, ele realmente vai levar vai levar o seu jeito de ser, os seus pensamentos, e pensamentos que às vezes nem você sabe que tem. Você vai fazer a descoberta naquele momento. Isso.
não dá um conflito, não. A pessoa tá ali e ela se né, se criticando, porque acaba que você vai se criticar, você vai olhar para você. Na verdade, o que acontece? Quando alguém vai procurar é porque já está preparado, né? E você não olha, é uma postura também, apesar de ser bem complexa, é uma postura muito amorosa. E é libertador. E é libertador. Normalmente, né? as pessoas sentem uma grande libertação. Quando você vê, fala assim, nossa, então era isso? Eu até vi, né, mas não entendi. Eu até às vezes, mas eu não consigo ter um entendimento. Tem muita coisa que escapa do nível racional, entendeu? Assim, você sente, não é uma coisa... você chega por A mais B, vou tomar essa atitude, assim, assado. Não é uma coisa que acontece a nível só racional. Ela entra muito nessa esfera do mental, do emocional. Né? Então, né? vai a nível inconsciente. As coisas... É muito interessante. Bom, qualquer terapia, né? A terapia, ela é igual a Cristina falou. Quando a gente realmente busca, porque a gente, de uma certa forma, está preparado para aquilo, né? E faz parte de qualquer processo terapêutico a questão, vamos dizer, da dor, da descoberta, mas você está buscando ajuda, você está buscando solução para uma situação que você está vivendo. Né? Igual quando você vai no médico, nem sempre é gostoso o tratamento que o médico vai te passar, né? Às vezes vai ser muito doído, às vezes vai ser desagradável, mas você precisa, porque aquela situação está te causando mais sofrimento do que aquela descoberta. Então, quando você vai para a questão da cura, né? É sempre positivo. Cristina, onde você atende em Caldas Novas? Eu atendo Como lá. faz para ter acesso, o seu endereço, o telefone, o contato? Telefone, é o meu telefone, né? 62-99217-2424, é meu celular. Eu atendo lá no Vita Corpus Pilates, na Rua Antônio Coelho de Godói, em cima da ótica Boa Visão. É ótica Boa Visão. Próximo à Unimed. Próximo à Unimed, isso. Tem pilates? Tem pilates, tem osteopatia, né, massagem. O método Renata França, da Marina. França, né, da Marina, que é um método que traz ótimos resultados, né? E ali a gente atende ali, junto. Então tá aí, pessoal, para vocês aí que se interessar, eu tô aqui encantada, vou procurar, já vou entender e eu quero, nossa, com certeza, eu tô aqui encantada e tudo. Tá aí, lá na Vita Corpus, podem estar ligando lá também, né, Cristina? Não, eu prefiro você prefere que liga direto. Então tá aí o número aqui da Cristina Ribeiro, pessoal. É o 99217-2424. 62. É isso, 99217-2424. Cristina, e o que você deixa aqui para nós? O que você fala a respeito aqui? Que mensagem que você deixa para nós? É a mensagem do autoconhecimento, né? Quanto mais pessoas se conhecerem, melhor a gente vai viver, né? E muitas doenças que vêm no nosso mundo é porque está ligado também com o inconsciente coletivo. Então, que a gente se veja, né, dentro disso, olhe os seus próprios pensamentos, suas próprias dores internas. Se descubra, né? E se descubra para que a gente possa viver num mundo melhor e que os nossos descendentes tenham, né, herdem um mundo melhor do que o que a gente tem herdado. Então, acho que a grande função da terapia é essa, que quando eu me conheço bem, quando eu me trato, né? Quando você se trata, o outro se trata, a gente começa a criar uma mudança
que vai repercutir na sociedade, né? É aquela... Então, se uma pessoa se trata, a família fica melhor. Se uma família se trata, um bairro fica melhor. Se o bairro, a cidade e assim por diante, até que vai virando uma grande... É aquela corrente do bem, né? É como você dá um bom dia, o outro dá um bom dia, né? Vai todo mundo ali se ajudando. Cristina, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Vai voltar aqui outras vezes para estar falando sobre a constelação familiar.